Então, perfeito. Podemos começar a nossa live QC, também enviar para o nosso amigo, aquela pessoa que também está precisando de uma perícia, quer entender um pouco mais do assunto. A Rosiana está falando que consegue ver e escutar. Perfeitamente, então. Então, vamos lá. Primeiro, Vinícius, se apresente aqui para gente, para começarmos a nossa live. Rosenberg, Rosiana, prazer. Me chamo Vinícius, sou engenheiro formado em 2023, né, faço perícia desde o meio do ano passado, né, nomeado e ativo para 5 processos, né, 2 conclusos, 3 conclusos e 2 em processo de honorários. É um prazer conhecer vocês, é um prazer estar aqui hoje, Jennifer. Prazer é a gente ter aqui você para explicar, para ajudar a gente também, né? Gente, Vinícius tem muitos conselhos aqui maravilhosos. Tem pérolas para trazer aqui pra gente, tá? São preciosidades mesmo de conselhos, tá bom? E o Vinícius entrou no mesmo grupo que eu, no Método Elite. E assim a gente foi conhecendo, trocando, fazendo esse networking, né? E é muito legal porque eu tô aqui no Mato Grosso do Sul, o Vinícius lá em Brasília, e a gente consegue ter aqui uma troca muito boa, a gente consegue vivenciar ali o que o outro tá vivenciando, trazer as experiências, e é isso também que importa, né? A gente aprende, a gente também compartilha aquilo que a gente sabe. E isso é muito legal, né? É bom, a gente vê que mesmo distante, a gente tem muita similaridade, né, na perícia, em avaliação. Isso é verdade. E são coisas que a gente consegue estar trazendo para diversas especialidades, né? Porque a gente vai falar sobre isso. A perícia tem diversas especialidades também, né, Vinícius? Tem. Para engenheiros e arquitetos, a gente mexe muito com manifestações patológicas, né? O Maurício que está aqui, a Rosiane, o Rosenberg que estão aqui, eu acho que vocês já tocaram e já pincelaram manifestação patológica. A gente pega muito, mas como a Jennifer está falando, a gente também entende a avaliação, que é uma área que pouca gente conhece, mas é muito boa também. Expande nossos horizontes, complementa a nossa renda e faz a gente conhecer também muito juiz. Muito juiz, expande o nosso portfólio, o nosso marketing, são coisas interessantes para a gente, engenheiros e arquitetos. Perfeito, verdade. E Vinícius, então conte pra gente sobre a área de perícias. Como foi esse começo para você? No começo eu estava um pouco tímido. Quando quando fui me apresentar, né, bolei todo o plano de ataque do professor Murilo, imprimi as cartas de apresentação, treinei o que eu ia falar, pensei, peguei meu currículo e imprimi certinho, com a apresentação para todas as varas, tudo customizado, né, e rodei Brasília, rodei o Distrito Federal, fui de ponta a ponta, conversei com todas as varas e, assim, o começo que você sente que tem... Tudo bom, professor? Esse é o professor Murilo, para quem não conhece, excelente. Não decide desejar em nada. Tudo que você quer, ele tem para disposição. E a pessoa que me motivou a ser perito. Mas depois que você perde essa sensação, sabe? Que você perde o frio na espinha, assim, você começa a ter o contato com as varas, você começa a se introduzir nesse mundo e perceber que tem um caminho bem longo pela frente, um caminho que vai te recompensar muito bem se você trabalhar de acordo. Show de bola. E olha, gente, só nessa frase, só nesse contexto que o Vinícius deu aí pra gente, a gente vê sobre posicionamento, preparo, porque ele teve que se posicionar, ele primeiro fez uma decisão, ele entrou ali no curso, ele teve ali um mentor para poder ajudar, para poder orientar, né? O que você tem que fazer, o que você deve fazer. E isso faz realmente muita diferença, porque você, apesar de estar começando, você não começa no sentido como se você tivesse do zero. Você já tem uma orientação. Então, ele teve essa decisão, ele teve esse preparo, então ele se preparou, ele fez ali currículos, ele fez personalizado, então ele treinou o que ia falar. Então, quantas pessoas a gente vê por aí que faz isso?
que se prepara dessa forma para uma apresentação. Então, você vê ali a diferença que é se posicionar também, se preparar e se posicionar. Então, ele foi atrás, conversou com todo mundo, entrou em contato em todas as varas, se apresentou. Então, aí começa a diferença. Então, pegue todos esses insights que a gente está dando aqui para você aplicar isso também, tá? Para você que está começando, para você que precisa desse tipo de serviço. Então, entenda os profissionais que estão se preparando, se posicionando no mercado também, que vai poder ajudar e auxiliar os clientes da melhor maneira possível, né, Vinícius? Eu acho que todo bom exemplo é um exemplo a ser seguido, né? O plano de ataque do professor Murilo Reis é um desses exemplos. Não só pelo detalhe que ele tem, mas pela atenção nas varas. As varas não estão só ali para pagar a gente, entende? Também são seres humanos. E são esses seres humanos que vão apertar a sua mão, são esses seres humanos que vão ler o seu laudo. Sabe, não é só o juiz que lê laudo lá. Tem assessor, tem até estagiário que lê laudo, que escreve, né, para o juiz, que o juiz confia, porque já sabe que o trabalho do estagiário é bom. Então, assim, o plano de ataque do professor não é robotizado a coisa, né? Eu, no começo, que eu estava bem nervoso, eu achei que era uma coisa Ctrl+C, Ctrl+V. Mas você olha para a pessoa que está na sua frente, você sente como essa pessoa é e você entende que ela tem um jeito de se trabalhar, de conversar, né? E óbvio, de você marcar a impressão dessa pessoa, o profissional que você é para ela, como você vai atender ela, né? E o plano de ataque ele visa isso, que o professor preparou a gente, conversou com a gente, deixa disponível mesmo. É verdade. E é um trabalho individualizado também, né? E você vê que é humanizado e, ao mesmo tempo, tem que se preparar e tem um grupo exclusivo para isso, né? Então, tem mentoria certinha que você pode estar lá entrando e também tem esse mesmo suporte que a gente teve, né, Vinícius? Que aí lá a gente tem mais dicas ainda, né? Porque a nossa comunidade, assim, humilde parte, né? Mas é uma comunidade muito forte. Sempre tem muitas pessoas que estão começando, tem muita dúvida, mas aqueles poucos que estão lá para ajudar é o suficiente para levantar. Assim, minha opinião, porque foi o meu caso. Né? Eu e a Jennifer, como ela falou, a gente começou junto, né? Só que, mesmo começando junto, como a gente teve essa disponibilidade de conversar um com o outro, a gente meio que caminhou junto, se levantava, né? É verdade. O Denis, que é quem acabou de entrar também, é outro. É verdade. É verdade. Então, assim... que tá aqui também, fera nas licitações. Gente, show de bola, hein? Obrigada pela participação. Mas pode continuar, Vinícius. Mas, assim, em resumo, a importância da gente ter essa base é da gente se sentir motivado e manter a cabeça erguida. Pra gente não dar um pé para trás e a gente fazer o negócio funcionar. A importância do professor Murilo aí, a importância da Jennifer do meu lado, a importância dos nossos colegas de profissão é isso. A gente não largar a mão, não deixar a peteca. É verdade. É verdade. É técnica e mental. E aí, assim... E é o que você falou também, né, Vinícius? Porque a gente olha essa carinha aí, fala mais novinho ainda, mas tá aí se preparando, tem autoridade, tem posicionamento, procurou, teve essas decisões. Então, a gente vê isso sendo refletido. Então, quando a gente vai plantando, a gente também colhe, né? E você está colhendo os frutos aí e vai falar pra gente cada um deles, né, Vinícius? Vai dar essa pincelada aí pra gente. Então, como a gente está conversando, essa área de engenheiros e arquitetos, que é a engenharia legal, ela é uma comunidade. A gente se levanta, a gente aprende um com o outro. Quero citar alguns nomes aqui que são muito bons também. O professor Murilo ele vai reconhecer os nomes, que é a engenheira Sabrina e a engenheira Luana. Excelentes, excelentes. Inspiram demais. Só de ver o conteúdo, ver a batalha delas, sabe? Elas não param quietas, grandes peritas. E qual é o segredo? E são alunas também, né? E são alunas. E que são alunas também. Do método também, são alunos do professor Murilo. E, assim, olhando elas, olhando o professor, conversando com o outro, você entende o que tem que ser feito e faz. As coisas funcionam. É fácil, não, sabe? Mas a recompensa
muito grande. Você ganha seu dinheiro. No começo você não ganha tanto, né? Mas ainda assim é dinheiro. Começa com 1.850, R$ 2.000, porque você tem que mostrar para o juiz assim, ó, eu quero te mostrar meu serviço, mas não de graça. Aí o juiz concorda. A primeira coisa que te pergunta, você faz isso gratuito? É Óbvio que você verdade. vai concordar. Você vai concordar, é o que eles gostam. Sim, eu faço. E aí você começa, 1.800, 2.000, 2.200, 2.500, 5.000, eu estou nos meus 5.000 agora. Entende? E aí daqui a pouco você já tem o seu mestrado, o seu doutorado, você tem uma posição alta na política, assim, uma autarquia, né, no conselho do CREA, do CAL, né? Conheço pessoas que são... Hã? Vai conquistando mesmo, né? Vai escalonando ali, né? Sim, é um investimento, é que nem uma cota de uma ação. Você complementa, você cresce, você escala e você não para. O juiz fala do seu nome para um outro, o outro fala do seu para o outro, não para. Mas eu Olha aqui, comecei assim. recebemos só uns comentários aqui, ó. O Zé Hilbert falou assim, boa noite, excelente live. Boa noite também para Maria Catarino. O professor já falou aqui, ó, o Murilo Reis. Já tá quase pedindo a placa, hein? Em breve, né? Eu espero que sim. Se chegar uma ação aí de 50 mil, já peço direto. Aí sim. Pode continuar o que você estava falando, desculpa. Mas eu acho que todo mundo aqui já pode ter uma pontada de como é que começa, né? Tendo um pouco desse pé atrás, normal, né? Um pouco de ansiedade, acho que bem normal. Sentindo como é que é cada vara, porque cada vara é única. Cada um tem o seu jeito de conversar com você, tem uma formalidade diferente. Depois de conhecer as varas, se mostrar como profissional que você ter os primeiros contatos, né? Mostrar que você está disposto a aceitar os preços mais baixos. Não são baixos, mas é um pouco baixo, né? R$ 1.800, majorado. E daí para frente é se dedicar para crescer, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vinícius, quando você se apresentou para receber a primeira nomeação, quanto tempo levou? Você tem essa média? Você Foi rápido. tem uma estimativa? Foi rápido? Foi muito rápido. Eu passei uns 3 dias rodando Brasília, né? Distrito Federal, uns 3 dias. E no final da semana, assim, foi segunda-feira, parei quarta, sexta-feira já tinha uma perícia para mim, né? Que show! E foi aqui de Brasília, né? Porque existem várias de diferentes cantos do Distrito Federal. A primeira foi de Brasília, né? E na semana seguinte eu recebi outra, de outra vara, né? E foi o meu primeiro contato. Eu pisei na bola na primeira, mas também nunca mais. Todas as perícias que eu peguei dali pra frente é show. É certo. Show demais. E ali, é com um erro que a gente vai aprendendo, não repete e vamos ali cada vez melhorando ali, né? Então você viu uma coisa que não daria para fazer e aí foi melhorando nas próximas. Foi esse erro que me fez ajudar uma amiga minha que começou em perícia. Ela é conselheira de um órgão de classe. Mas por conta do meu erro, ela conseguiu pegar a perícia dela. Ela competia com 3 engenheiros. Os 2 perderam e ficou só ela. Olha só, né? E eu lembro que ela veio conversar comigo, eu falei assim, olha, você é de Brasília? Fala com o Vinícius. E aí ela foi falar com você. E aí, olha que parceria show também, né? Que um vai ajudando o outro. Aí aquilo que você já errou ali, já conseguiu orientar ela. E viramos um time nisso, né? E olha como Hoje a ela importância caiu desse network. muito. Vira e mexe, a gente conversa, né, Jennifer? A gente não perde oportunidade. Mas É verdade. você tem noção da diferença que fez para ela. Ela veio conversar comigo para uma outra perícia, que ela foi nomeada junto com essas outras 2 pessoas de novo. Só que dessa vez ela não estava nervosa. Ela virou para mim e disse, não vai acreditar. Cai com esses 2 de novo. Ela começou a gargalhar. Eles vão perder. Já tava rindo. Olha só. E vocês têm, como você consegue ver que tem mais pessoas ali também competindo com a mesma perícia? Então, o juiz, ele não fala que você está competindo com os outros peritos, né? Entendi. Ele fala que ele nomeou 3 peritos. Já passei por isso 2 vezes.
né? A primeira vez eu não sabia, a segunda vez eu perdi, depois eu percebi. Nessa terceira foi essa nossa amiga, né? E aí ela ganhou. Mas assim, ele não fala que você está competindo, você está licitando, não fala. Fala que não é meu. Uhum. E aí ele pede, E ó, aí, eu quero o valor de vocês três. perfeito. Perfeito. Nisso que ele vai escolher quem é mais capacitado e principalmente, porque se estiver muito próximo um ou outro, ele vai escolher quem é mais qualificado, né? Mas principalmente o valor, os honorários. Entende? E Olha, se você botar alto demais, ele não aceita. Ele não aceita, dependendo de vários fatores que a gente vai conversar, né, Jennifer? uhum. Perfeito. Que vamos Ele pontuar vai te aqui aceitar também. ou não. Show. E quais os tribunais que podem ser cadastrados? Para o pessoal que está começando aí e ainda não sabe quais tribunais, o que a gente pode estar oferecendo, para quem a gente pode estar oferecendo nosso serviço? Então, os de manifestações patológicas normalmente caem nas varas cíveis, né? Agora, de avaliação, caem em três tipos de vara. Civil também, família, porque tem muito caso de separação de bem, herança, e tem de fazenda também, né? Que é os casos de latifúndio, gleba, são essas coisas. São esses três tipos de varas que vocês têm que ter atenção. Perfeito, perfeito. E isso tudo é dentro ali, por exemplo, do TJ que a gente tem de cada estado, né? Sim, sim. No caso aqui do Distrito Federal, né? TJDF, E que é a sigla. No caso de Minas Gerais, TJMG. No caso de São Paulo, no caso do Rio TJSP, Grande do Sul, MS, TJMS, isso mesmo. MS. E, É, e além disso, tem, além dos estaduais, tem as federais, né? O federal ali que a gente também tem, né? As várias, os tribunais, né? E você cadastrou nele também. cadastrei. A gente cadastra pelo TRF, esse cadastro, né? E para Isso. quê? Porque, por vezes, as pessoas buscam o TRF, né? Principalmente pela justiça gratuita. Às vezes ela já tem conhecimento e busca primeiro. E aí, para você ser nomeado, você tem que estar cadastrado no TRF. Vinícius, é complicado? Bem fácil. Bem fácil. Eu tô ajudando um amigo meu esses dias aí, ele tá falando com ele agora há pouco, para cadastrar. Você não sai de casa, você não paga um centavo para se cadastrar. E é tudo de casa. É bem simples. Nos dois, TRF e TJ, bem simples. Perfeito, perfeito. E aí, olha aí a importância de novo desse network, né? A gente vai ajudando outras pessoas também nisso. E quais os documentos básicos e certificações que você precisa para fazer o cadastro? Fala aí pra gente, Vinícius. Então, para você se cadastrar no TJ, né, e você prestar normalmente para manifestações patológicas, é bem simples. Se você mostrar que você tem o seu currículo de conclusão de curso, né, o seu certificado de conclusão, você já está qualificado. Por lei, você está qualificado, mas o juiz ele vai dar atenção para você se você tiver mais certificados. Né? No caso do professor Murilo Reis, ele dá um certificado que abrange tanto a avaliação quanto as manifestações, porque ele pincela, está lá na grade. Mas você pode ter um pouco mais, você pode ter uma pós, entende? Que você pode posteriormente colocar também, você pode ter um mestrado. É o caso do professor Murilo também, é o caso do IPOG, daqui de Brasília, né? Pós, mestrado, a Universidade de Brasília dá tudo, cursos, tudo, participações, seus trabalhos, e isso dá uma atenção gigantesca para o juiz. Ou para o juiz, né, no caso, porque juiz é um cara só, juiz é a gama dos juízes. Todos esses certificados, todos te dão embasamento para você se qualificar perante o juízo e receber mais. Né? Show. Um exemplo disso também, quando eu fui me apresentar também as varas, eu fui falando, né? Também faço pós-graduação, falei ali falo do meu currículo e das minhas especialidades, também falo das perícias, tanto na parte de engenharia, né? Diagnóstica, quanto na área de avaliações, principalmente na área de avaliações. E aí eles olham e falam assim, nossa, que legal, bom saber, porque assim, muita gente se cadastra, mas poucos fazem essa diferença, essa apresentação ali, né? E aí, passando um pouquinho ali pra gente ver os documentos, os mais básicos aí pra gente, só pra pincelar aqui pro pessoal. Além do diploma, certificado,
que mais que você pode dizer pra gente? São outras coisas mais básicas. Documento você pega online em site. Você tem documento comprovando que você não está em falência, que você não tem dívida com a fiscalização eleitoral, tem sua identidade, coisa básica, coisa simples, né? RG, CPF. E tudo você consegue escanear, tudo online. Tudo online. Você pega digitando, sabe? Não paga um centavo. Perfeito. E quais os documentos... Opa, desculpa. Qual a dica que você recebeu que vale a pena ser compartilhada e que seja assim, não exclusiva ali do grupo do Método Elite, né? Mas alguma dica que você observou, que você acha que pode ser compartilhada aqui com o pessoal também, que às vezes não está no curso, mas que deveriam entrar também. Mas fala aí pra gente, uma dica que você acha que vale ouro também. Tá. Então, tem duas coisas que são extremamente importantes para quem quer começar. Muito importantes. A primeira delas é planejamento, que a gente conversou agora há pouco, né, Jennifer? Planejamento. O planejamento vai te dar confiança de você dar o próximo passo. E quando for dar o próximo passo? Humanização. Perfeito. Os humanos. Faz Essas a diferença, pessoas... né? Essa diferença está na conexão que você cria com essas pessoas, na hora de você apertar a mão, na hora de você olhar no olho, na hora de você mostrar que você é capaz para essas pessoas. Porque essas pessoas depois, vendo que você é uma pessoa capacitada, que você é uma pessoa confiável, tendo uma lembrancinha sua, né, o meu próximo plano, levar uma canetinha com o nome da minha empresa, da Vins, um bloquinho de nota, uma balinha com bilhetinho, sabe? Uma coisa que a pessoa vai lembrar, vai ter uma boa lembrança. Tudo isso daí vai te dar mais chance de espalhar o seu trabalho, a chance de ser chamado. São duas dicas de ouro que eu dou para quem está escutando essa live. Se planejem e sejam humanos na hora de ter um contato, porque isso vai aumentar e muito a chance de trabalharem para as varas. Porque lembrando, a gente trabalha para elas. Entendeu? Não é elas que estão indo atrás da gente, é a gente que está indo atrás delas. É verdade. Perfeito isso, Vinícius. Porque muita gente esquece e fala assim, eu não vou pegar uma perícia gratuita, porque não paga nada, eu não vou fazer aquilo. Mas é a chance de você mostrar um bom trabalho e, além disso, é a chance de ajudar uma pessoa. Porque a pessoa não está ali pedindo só porque não tem, eu não quero pagar. Não, porque eles não têm condições mesmo e estão aceitando essa justiça gratuita porque precisam disso. Então a gente também está atendendo pessoas que precisam dos nossos serviços. E aí não é muita gente que quer fazer isso, não é muita gente que se propõe a fazer. E a gente pode estar ali fazendo a diferença na vida dessas pessoas também, né, Vinícius? Jennifer, eu quero dar um complemento, porque assim, é capaz da gente pegar uma perícia gratuita, que a pessoa não merece a gratuidade de justiça. Pô, Vinícius, mas está falando que a pessoa ganhou porque... Oi? O jeitinho brasileiro também existe, né? Tem que ficar atento com isso também. Existe. Quando você lê, porque todo perito tem acesso aos autos, que é todo o histórico do processo, né? Se o Cezinha, por exemplo, ou o Matheus aí, o Geraldo, se eles pegarem o processo, são nomeados, eles forem ler o processo, eles verem que essa pessoa ela tem condição de pagar, ok? É o que é uma coisa antiética. A pessoa usar esse dinheiro do governo, que é para uma pessoa que tem necessidade, para elas não pagarem, é da União. Você tem total liberdade, eu acho que é até correto você impugnar a gratuidade de justiça dessa pessoa, você tem esse direito. Entende? Então, nem sempre que a gente nomear numa gratuidade, você vai ter que fazer. Caso você consiga provar que ela não merece, você prova. E aí você cobra o dinheiro, o valor normal. Perfeito, porque se atentar também ao que está sendo proposto e a quem propõe, né? Então isso é importante também, porque muita gente só olha ali o que precisa ser olhado e acabou. Mas tem muito mais que isso, né, Vinícius? Tem. Nisso a gente já está entrando na parte de propor o nosso valor, né? Chama de honorários, os nossos honorários periciais. Quando você vai propor esses honorários, é que nem a Jennifer comentou, a gente olha uma gama de coisas. Seja o valor da causa, né, que é quanto que eles estão trabalhando ali, de quem ganhar vai receber.
ou o objeto, a complexidade do ponto, né, do objeto, do que o juízo quer da gente, também tem a ver. E também tem a Uhum. ver com a capacidade das duas partes, né, de quem solicitou. Porque no final, quem paga a perícia, quem paga a perícia é uma das partes, ou as duas, rateada. Ah. Ok? No caso de justiça gratuita, é a União, que a Jennifer comentou aqui em cima. Mas, por via de regra, é isso. Quem pediu, é o réu que pediu, ele vai pagar. É o autor que vai pagar. É os dois, eles rateiam. Ok? Uhum. Então, a gente tem que se atentar nesses 3 pontos. Causa, complexidade, que está até recomendado na norma do IBAP, né, que a gente utiliza muito, Jennifer. E capacidade das partes de pagar. Né? São coisas que norteiam a gente nos honorários. Uhum. Perfeito. E isso faz a diferença porque às vezes você precisa de um outro especialista no assunto, né? Por exemplo, um topógrafo, às vezes precisa fazer algum ensaio, que tem que ter algum equipamento específico, ou uma sondagem, ou seja, o que for ali. Você tem que olhar os quesitos e pedir os quesitos, se não tiver vindo ali, né? Se não vier logo no começo do processo, você peticiona. E aí, sabendo os quesitos, você vai fazer essa elaboração do honorário. Então, levando em conta tudo isso que o Vinícius falou, né? Da complexidade, do tipo de serviço, o que precisa ser feito ali para conseguir ter o esclarecimento que eles precisam. Então, são coisas que a gente tem que observar e observar com muita atenção. Porque não adianta a gente também pegar, falar, não, eu aceito fazer tal perícia, só que você tirar do seu bolso para você realizar aquilo. Então, é diferente o honorário do perito para o honorário da perícia também, no geral, porque pode envolver outros profissionais ou outros instrumentos, e você precisa também, não vai custear isso. Quem vai ter que custear são as pessoas que estão pedindo isso também, né? E aí entra um pouquinho ali, ó, temos aqui o Geraldo perguntando, qual o prazo para pedir? Então já entra aí também nesse prazo. Você recebeu, né, foi nomeado, e agora, o que fazer? Então fala aí pra gente, Vinícius. Oi, Geraldo, boa noite, bom te ter aqui. Geraldo, quando você é intimado por um juiz, não tem prazo nenhum por enquanto. Está estabelecido no Código de Processo Civil, certo? Próximo artigo 473. Você só tem um prazo a partir do momento em que as partes manifestam interesse em quesitos, boa noite, demonstram interesse em prestar quesitos, certo? E caso prestem interesse ou não, começa a contar um prazo de 5 dias para você manifestar se tem interesse ou não e os seus honorários. E eu quero esclarecer, são 5 dias úteis. Se você estiver numa sexta-feira e eles prestaram os quesitos sexta-feira, você tem sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. Tudo bem? Então, é quase 7 dias. Tudo bem? Então, esse é o prazo para você responder. Acaba sendo 8 dias corrido. Mas esse é o prazo. Quem tiver mais dúvida pode perguntar também, pode ficar à vontade, né, Jennifer? A gente tem prazer em responder, a gente gosta dessa área. Então, por favor. Perfeito. E, então, o juiz intimou. Ele não apresentou os quesitos, você peticiona os quesitos. Após apresentarem os quesitos, 5 dias para você elaborar o seu honorário e apresentar. Aí, depois disso, ok, eles aceitaram a proposta, os seus honorários, vão começar a perícia. Você tem que fazer o quê? Agendar a vistoria. E aí, você pode fazer o quê com essa vistoria? Dá uma dica aí pra gente, Vinícius. Você já coloca no começo? Você já coloca daqui 30 dias? Como que você faz? Como a Jennifer comentou, passo a passo, né? Depois de você ter proposto seus honorários, depois das partes terem aceitado os seus honorários, porque eles precisam aceitar seus honorários, caso eles não aceitem, você pode dar um desconto de até 15%, ok? Ou menos, né? Mas o recomendável é esse. E, enfim, considerando que eles aceitaram, você tem 30, você tem que propor, tem que marcar, depois de 30 dias, a sua vistoria. Certo? Certo. Por que eu não recomendo isso? Você deve estranhar, né? Por que eu não recomendo 30 dias? Está na lei, 30 dias.
Vamos botar aí o exemplo recente, né, da perícia que eu fui fazer. 30 dias ia dar um dia, exatamente um dia depois do carnaval. Nossa. Um dia depois do carnaval, quem que vai aceitar? Mesmo falando tudo bem, vai ter uma impugnação no meio disso. Entende? Ou nem isso, a chance deles não aparecerem é muito alta. E aí, Vinícius, o que a gente faz aí? Não dá para entrar no imóvel, não dá para realizar. Você registra e aí vai esperar mais 30 dias. Entende? Então, por que eu não recomendo por isso? O que você faz então? Tem que olhar cada caso, né? Às vezes é possível, às vezes não é possível. Vai depender de como que tá as datas, onde vai chegar ali, né, Vinícius? Isso. O correto, assim, o recomendável por mim, que é o correto a 30 dias, por lei. Mas o que eu recomendo para vocês, peguem 30 dias e coloquem para mais, porque o mínimo é 30 dias, ok? Mas se cair perto do fim de semana, ou se cair perto de um feriado, entendeu? Não dá certo. Conversem com as duas partes, manda por escrito no WhatsApp, para as duas partes a mesma mensagem, ok? Vendo o melhor dia. Viu isso? Daqui 30 dias, depois de 30 dias, marca, vocês não vão ter problema nenhum. Vocês vão ficar mais tranquilos. Vai passar os 30 dias que tem que passar e vocês vão cumprir a diligência de vocês. E vai tudo E correr vocês bem. também vão se preparando nesse momento, né? Você não vai ficar 30 dias de folga. Você pode estar 30 dias, você pode dar uma olhada, você consegue ver se dá para adiantar alguma coisa, ou se você precisa de algum estudo para aquilo ali, para você se preparar mais ainda para o dia da vistoria, para o que você vai ver. Você não vai chegar lá e vai descobrir na vistoria. Você tem que olhar todo o material, tudo que está sendo falado, se preparar para a vistoria também, né, Vinícius? Sim, 30 dias é um tempo excelente. Pode parecer ruim não receber em até 30 dias, né? Mas calma, são 30 dias para você estudar. Entenda isso, são 30 dias para você se preparar. Tudo bem? É um tempo excelente. Por mais que seja muito tempo, é um tempo excelente para a gente se acostumar ao processo. Normas, tem As, muito coisa. o Zé Gilbert, ele comentou, ele fez uma pergunta. Gostaria de pedir ao final do processo. É necessário pedir o pagamento do trabalho técnico? Então, Zé Gilbert, o pagamento você solicita, você propõe, como fala, proposta de honorários, você propõe antes de começar a diligência, né? Nessa proposta, você pode botar para receber depois, você pode receber tudo antes, ou, como 50%. fala o Código de Processo Civil, 50% antes e depois, tá? Esses são os períodos, os momentos em que você recebe, ok? E tem uma coisa antes disso. Você pode pedir para o juiz receber o dinheiro em conta judicial, que vai ficar rendendo seu dinheiro até você receber. Depósito em juízo. Muito importante até para assegurar você de que você vai receber, né? Porque assim, quando tem esse método de recebimento, né, de depósito judicial, você pode pedir para depositar na sua conta. Mas sabe o que vai acontecer? A chance da pessoa depositar na sua conta é bem mais baixa. Imagina se ela perder o processo. Aí você vai ter que peticionar, vai ter que esperar mais um tempo para o dinheiro cair na sua conta. Por que as pessoas talvez não peçam judicial? Porque a pessoa vai demorar para depositar, talvez demore para depositar na conta do juízo. Talvez, mas você vai receber. Não tem problema nenhum. Entende? Tem Às casos, vezes, talvez, que você tem que processar. Uhum, E ali, ó, nesses casos. o José falou aqui também, ó, a proposta foi aceita no início da petição, laudo pronto, agora está concluído para despacho. Esse depósito em juízo não sabia. Vou verificar amanhã, muito obrigado. Isso, verifica então, sim. E aí, se não recebeu ainda, o que ele tem que fazer, Vinícius? o Zé Gilbert, deixa eu ver se eu entendi. Você está em que etapa? Você está na sua proposta de honorários? Não, você já terminou sua ele diligência? proposta foi aceita, laudo pronto, já está ali, ó. Petição, no início da petição, laudo pronto, agora está concluído para despacho. Ele só tem que receber. Ele quer saber o que ele faz para ele receber, porque ele ainda não recebeu. Tá, entendi. Zé Gilbert, você não tem escolha, você vai ter que peticionar o seu laudo. Eu entendi que está pronto para despachar o laudo. Você não despachou ainda. Já está Despacha, você não tem escolha.
Já está despachado, Já é entregou o receber. laudo, Concluso para implementando. despacho. Tá, então, o Zé Gilberto, o Código de Processo Civil fala que o nosso serviço como perito, ou seja, a gente pode pedir o nosso honorário, né, receber o nosso honorário, depois que as duas partes não necessitarem mais dos nossos serviços. Ou seja, entregou seu laudo, deu 15 dias corridos, acabou, pede o seu honorário. Acabou o tempo hábil, certo? Elas são obrigadas a te pagar. E se não pagou, o dinheiro que eles teriam que te pagar vai ficar retido nas contas bancárias todas deles. Tudo bem? Pode peticionar, solicitando. Pode peticionar. Então, teve isso, peticiona para você não deixar o prazo passar. Teve um colega também que acabou tendo que entrar com recurso, entrar ali com advogados para conseguir receber o valor. E olha que a pessoa que iria pagar ganhou a causa. E aí você tem que estar atento a isso também. Então, tem ali um monitoramento das suas perícias para você saber, esse aqui está no prazo, eu vou peticionar. Não importa, às vezes vai ser o pagamento rápido, mas às vezes não. Então você também tem que ir atrás. Fica aí dando sempre uma olhada para você não perder a oportunidade. Porque teve gente também que já falou que já esqueceu, deixou. Quando lembrou, foi lá, aí recebeu, porque ficou em juízo o depósito, né? Então tem isso também. E ele falou que show, vou peticionar pedindo depósito em juízo, então. Esse depósito em juízo você tem que peticionar no começo, tá? Se ele não foi feito, às vezes foi feito, às vezes não. Pergunta, mas assim, peticiona o seu pagamento final, tá bom? Faz isso ali, ó. Pois é, o meu já faz mais de 30 dias. Então você peticiona o seu pagamento, tá bom? Não pode receber no ato da entrega. Então, você tem que esperar um tempo para para as partes se manifestar. Se você precisar ali responder alguma coisa do seu laudo, se for contestado, você tem que estar lá respondendo tudo certinho. Então, tem que ter esse tempo também de resposta para depois você receber. Isso que o Vinícius falou, tem esses 15 dias aí também. Excelente dica do depósito em juízo, também não sabia disso. Pois aí, ó. Ali eles são obrigados a depositar. Por quê? Porque senão o processo que eles abriram, eles não vão dar continuidade. Vai ficar parado na justiça. E aí é ruim para eles. Agora, em questão de depósito, é que nem a Jennifer falou, os caras podem, vazar te deixar na mão. Não faz isso. Eu fiz isso uma vez só para nunca mais. O risco é muito grande. Tem um sócio, ele pegou 3 perícias, ele apresentou, ele nem foi para as varas, viu, Jennifer? Esse meu amigo mandou e-mail para as varas que a gente juntou. Ele recebeu 3 perícias em uma semana só, de 15 a 18 mil. Olha só, muito boa. Muito bom. Então, e assim, depende de cada lugar, tá, gente? Por exemplo, a gente tem aqui sucessos ali, da questão de ter esse feedback rápido das varas, por exemplo, do Vinícius, mas eu ainda não tive, por exemplo, nesse sentido da nomeação. Mas já fiz perícias particulares e também como assistente técnico. Mas aí depende de cada lugar. E a mesma metodologia, fazendo as mesmas coisas. Então, calma. Uma hora vai acontecer, tá? Se isso ainda não aconteceu com você, vai acontecer ainda. Sim. Constro. Constro Engenharia, né, que perguntou antes. Então, o Constro, deixa eu comentar contigo. A importância ética foi a que a Jennifer comentou. É ético a gente prestar nosso serviço até o final. Entende? Mas além do ético, é legislado esse período. Isso. Certo? É uma coisa que a gente tem que cumprir. Senão a gente não tem base, a gente não tem jurisdição, a gente não tem argumento com o juízo. E pior ainda, a gente se queima com o juiz, né? Como é que um cara que eu que botei lá, ele tá querendo cobrar uma coisa que não pode nem por lei? Entende? Um cara que se diz perito não conhece lei. Entende? Então, assim, esse prazo de 15 dias, depois que a gente entregar o laudo, entendeu? Que eles têm para se manifestar. Eles querem algum quesito complementar, quer dizer, uma pergunta que tem a ver com o seu trabalho, entende? Os quesitos que eles têm, tem alguma? Não. Eles botaram uma que não tem a ver. Aí você coloca prejudicado. Prejudicado, e tem daí você explica.
que às vezes você sabe, mas não é a sua jurisdição. Vamos supor, é uma coisa que entra em contabilidade. Você pode fazer, às vezes, uma conta se for uma coisa básica, mas não é sua jurisdição. E não é importante responder, porque você vai estar colocando e assinando por isso. E qualquer problema vai cair em cima de você. Gente, é uma responsabilidade, tá? Então, não é da sua jurisdição, não assina e não responde por isso, tá? Primeira coisa que a gente também tem que falar, que é muito importante. Sabe por quê? É que nem a gerente estava falando agora, não é nossa jurisdição. E vamos supor que quem fez quesito complementar aí é a parte que está sendo prejudicada pelo seu laudo. Entende? Aí essa pessoa depois vai argumentar, juiz, a gente quer impugnar esse perito porque ele está falando coisas que não sabe. E ele pode, entende? É perigoso. Porque além da gente perder, a gente tem que devolver o dinheiro que a gente recebeu, que a gente pode pegar o dinheiro antes sim, só que é mais difícil, a gente se queima com o juiz. A gente vai para o final da fila do juiz. Então, assim, tem alguma coisa que a gente falou de contabilidade prejudicado. O perito, o ilustre perito não pode responder aos quesitos suplementares solicitados, pois foge de sua alçada. Perfeito. Porque assim, ali não tem certo e errado. É eu querer estar por cima de você e pronto. Eu quero ganhar e acabou. Então a gente tem que ficar olho aberto. A gente não é só técnico, a gente também tem que ser inteligente. Senão a gente sai queimado. E uma coisa também acontece quando é o contrário. Por exemplo, às vezes a parte tem... você fez o seu laudo, você foi nomeado, você fez a perícia. E aí, a parte que contestar, às vezes o advogado começa a falar uma coisa que é totalmente técnica da área de engenharia e arquitetura. Ele não tem competência para falar sobre isso. Então, você pode falar assim que não tem como ele questionar o seu método se ele for a pessoa que está respondendo por isso. O que ele pode contratar é um assistente técnico que tenha essa competência para poder rebater o laudo com isso. Fora isso, ele não pode, por exemplo, querer diminuir o valor do seu serviço porque ele acha alguma coisa. Não pode, porque ele não tem competência para dizer os serviços que devem ser feitos, os valores que devem ser colocados para isso. Então, tem que ter ver também se ele está sendo colocado, se é o advogado contestando ou se também é um profissional da área que está fazendo isso, né? Então, faz a diferença você saber isso também, porque se você for contestado por uma coisa, você sabe que tá tudo certo. Às vezes você olha e fala assim, não, mas por que tá contestando isso? Não tá, não pode, né? Então, não é a competência dele. Assim como a gente não tem que ensinar legislação para o advogado. Ele já tem que saber sobre isso. Ou então deveria. Você vai falar assim, tal artigo e tal. Você vai sempre falar assim, como foi colocado no tal artigo. Você não vai chegar para o juiz também e falar a legislação. Você vai citar, você vai fazer seu laudo, colocar a norma, colocar a base, colocar referência de tudo. Muito importante isso. Tem que ter referência, tem que ter norma, tem que ter legislação ali também, tá? Então, tem que ter um laudo fundamentado e muito bem para você diminuir o risco de contestação e entregar um laudo à altura daquilo que você quer oferecer, né, para o cliente, com excelência. Para quem quiser conferir aí a fundamentação para você não responder quesitos suplementares divergentes, né? É o artigo 473, inciso 4, parágrafo 2. Deixa eu ler aqui. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam um exame técnico ou científico. Quer dizer, não tem a ver com a nossa alçada. Tchau. Exatamente. E outra coisa, que também é falando nesse sentido, a gente não decide nada, quem decide é o juiz. Então, a gente apresenta os fatos, vamos supor, você sabe que você fez a perícia, você fez a vistoria, você sabe que às vezes uma parte ali é culpada, mas você não vai escrever isso no laudo. Você vai apresentar fatos, vamos supor, uma construtora e um cliente lá estão entrando em conflito. Entraram nessa causa e às vezes você viu que foi um mau uso do cliente. Você vai e a culpa daquilo às vezes é do cliente, não é da construtora, vamos supor. E aí você vai colocar que aquilo, tal manifestação patológica, tem possíveis causas de tal jeito pelo mau uso. Então, o juiz já vai olhar e entender que aquilo ali é a culpa do cliente.
Ou ao contrário, a construtora fez alguma coisa, tem um vício construtivo, que chamamos de vícios construtivos quando você tem um erro na concepção ali, na execução ou no projeto, e aquilo também é repetitivo ou pode ser pontual, mas aquele vício que está oculto a nossos olhos no começo, na hora que entrega, né? E aí vai acontecendo essas manifestações patológicas, e ali você vai olhando e verifica que a causa é a execução, não é o mau uso, ou a causa é o projeto. Então você sabe que é, por exemplo, a culpa da construtora, mas você não vai escrever isso no laudo. Você vai colocar aqui as possíveis causas, falha na execução, falha nos projetos, porque você também analisou isso. Então não cabe a nós decidirmos nada, julgarmos nada. Quem julga é o juiz. E estamos trabalhando para o juiz, né? Quiser complementar alguma coisa também? O Constru Engenharia tinha comentado do prazo, né? Quem quiser conferir o prazo depois da nossa entrega, é o artigo 477, parágrafo 2. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer pontos sobre qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes. Ponto. Eles têm 15 dias para se manifestar. Deu 15 dias, passou o tempo que eles têm, não falou nada, perdeu. Eles perderam a chance, agora é nosso. Entendeu? Se a gente botou para receber depois, é quando a gente recebe. Se a gente botou para receber antes, e toparam, recebe antes. Entendeu? Acho que isso deve esclarecer bem a dúvida agora, legalmente falando, né? Uhum. Perfeito, perfeito. E chegando aqui na nossa reta final da live, né, quais as perspectivas que você tem para a área? E um conselho para quem está começando. Um conselho, a gente já foi dando várias dicas, né? Mas um conselho final e essa perspectiva que você tem ali na área de perícias. Eu entendo que perícia é um termo forte, né, da gente digerir e começar a tirar frutos, né, colher frutos dele. Mas minha perspectiva em cima dele é que, por eu ter dado aquele primeiro passo lá atrás, hoje eu tenho a chance de pegar perícias de 10 mil, perícias de 15 mil, e cada vez mais melhor e mais técnico, mais enriquecedor de todas as maneiras possíveis, porque lá atrás eu dei esse primeiro passo. Eu encarei essa palavra perícia, eu encarei o que é ser perito, e eu tô dando um passo à frente, sabe? E o que vem depois disso, depois da pós, eu vou pegar a pós do professor Murilo também, porque é a pós de avaliação, excelente pós. Né? Além de você, eu tenho outro amigo que está fazendo, esse meu sócio, está fazendo com vocês. Ele também está adorando a pós. O Danilo, né? Como é que você conhece ele? É que juntou as turmas da pós, e aí ele estava junto da minha turma, nessa última que a gente teve. Só que pergunta, né? Isso foi... Não, ainda não, ficou quietinho ainda. Deu umas perguntadas, mas eu também pergunto. Não, tá tudo certo. Isso, é só competir. A gente mas assim, tudo, tá tudo certo. Ele é um exemplo disso. O Danilo, ele é mestre em estruturas pela UNB. É a faculdade aqui do DF que é federal. Mestre em estrutura. Então, em consequência disso, ele tem boas condições na perícia. Ele pegou essas perícias de alto nível. E é o futuro que aguarda. No mínimo, 15 mil. Show. E olha, temos aqui o professor Jefferson, né? O professor Murilo já falou aqui, né? Vou até salvar essa live. E o Jefferson Marinho também, que é, assim, fantástico também nas perícias. O professor tá aqui? Ele faz tudo. A Sabrina tá aqui também, ó. Tá aqui. E o professor Jefferson Marinho também, a gente tive aula com ele na pós. Gente, que aula! Então a gente entendeu muito sobre a questão de legislação. Então, tá aí outra dica para vocês. Eu faço a pós de avaliações, né? Avaliações e perícias. Então temos aulas aqui com esses professores que são maravilhosos, que inclusive estão aqui na live. Tem vocês aqui. E foi um show mesmo. Vou anotando tudo. O que dá também para perguntar, eu vou perguntando. Sabrina tá aqui, é um sucesso. Tem uma live dela também com o professor e sigam a Sabrina, que ela tem muito para mostrar.
102 nomeações da Sabrina. Isso que é até onde eu sei. Não sei se foi mais, né? Então temos aqui, gente, pessoas que estão totalmente preparadas. E o que é esse que é o legal. Olha o network, tudo que a gente vai construindo, o acesso que a gente tem, o suporte que a gente tem. Ó, só ver essas pessoas que estão aqui, são fantásticas, têm resultados, ajudam. E por isso que eu olho e falo assim, então um conselho que eu daria é tenha um mentor, entre ali, se prepare muito. Então, entra entra no curso, entra na pós-graduação, que tenham pessoas que têm experiência, que têm didática e que consiga ter esse acesso para a gente ter esse suporte também. Então, eu faço a pós-graduação na avaliações de perícias no pós-elite, o Vinícius faz a pós-graduação, onde você faz mesmo, Vinícius, de patologia ali, né? Da engenharia diagnóstica? Eu faço no IPOG, né? Aqui em Brasília. O Matheus Leone, ele dá aula no IPOG EAD, né? Eu peguei presencial. Mas Show. Eu acho que assim, o nível de capacitação da Elite Pós, pelo que eu ouvi falar, tá pau a pau. Eu queria dar os parabéns pro professor Murilo, porque tá sendo bem falado, viu, professor? Tá ganhando o Brasil todo aqui e muito mais. O Não meu, tem pra ninguém. esse Danilo aí, meu sócio, ele não fez o curso com a gente e ele ainda assim gosta demais. Ele gostou muito do professor Jefferson Marinho, demais. Vi falando dele. Sabia? Fica falando com os professores Henrique Bosco, não sei se deu aula ainda não, mas, porra, ele tá falando que o curso prático. Está na pós também de patologia. Ele é coordenador, inclusive, professor e coordenador na pós de engenharia diagnóstica. Da Elite Pós também. Bacana, tá ali, ó. bacana. Só a gente fera, né? Só a gente fera. Parabéns, professor, pelo curso e pela pós também, porque são de qualidade. De qualidade. E é isso, pessoal. Então, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram aqui falar pra gente também? E já deixar aqui meu agradecimento pro Vinícius, né? Que foi uma hora aqui de live, que foi muito proveitosa. Foi rápido, né? Então, aprendemos bastante. Foi rápido, passou ali. E vou deixar salva. Vamos sim, vou deixar no meu também. Vamos deixar, vou colocar você como colaborador. Aí, ó, o Geraldo falou, parabéns, pessoal, ótimas dicas. Obrigada. E também, então, agradecendo mesmo ao Vinícius o tempo que ele teve, a disponibilidade dele. E sucesso também nessa caminhada, mais ainda. Que mais nomeações cheguem aí para você também estar falando e compartilhando aqui com a gente. Sem dúvida. Olha, quando você está nesse meio e você sente que a coisa tá dando certo, é porque tem um ótimo caminho para seguir. Um ótimo, sabe? Os laudos que eu entreguei, todos foram muito bem apresentados, a comunicação com as partes e com o juízo, excelente. Assim, não sinto que tem buraco, entende? E é isso que faz você ter gosto, faz você ter confiança para pegar o próximo. E isso de alguém que tinha medo de começar, alguém que tinha um pé atrás, tinha uma ansiedade. Na hora de pisar na vara, de apertar uma mão, suava na mão. Entende? E a Sabrina é exemplo de alguém, assim, que tem um futuro extremamente promissor em cima disso. 102 nomeações, para quem não conhece a Sabrina ainda, foi em 8 meses. Em 8 meses, a Sabrina. E o que ela falou também, eu acompanhei a live dela também ali com o Murilo. Ela falou assim que ela se apresentou e após 4 meses vieram as nomeações. Então teve esse tempo de espera, mas também quando esperou, minha filha, o que chegou, né? Tá dando aula já de perícia. Dá orgulho e inspira demais a Sabrina. Show demais, show demais. E é isso então, pessoal. Obrigada também a todo mundo que ficou aqui, que participou. Essa 1 hora, né? Daqui a pouco já vai dar 1h10 aqui de live. E a cada um que esteve aqui perguntando. Espero que a gente também tenha contribuído para o aprendizado, né? Para o preparo de vocês também. Fica as indicações aqui para vocês. Vou deixar essa live salva no perfil, tá bom? Porque tem muitas dicas e que são valiosas mesmo. Então, quem estava aqui viu o que o Vinícius falou pra gente, né? Furlan Neto Becker falou. Parabéns, muito obrigada pelas dicas valiosas. Muito obrigada, pessoal. Obrigada também ao Vinícius. Prazer. E é isso. Tá bom?
Então, vou Espero que dar todo mundo tenha finalização. muito sucesso. Espero que a gente tenha inspirado, né, o pessoal a dar o primeiro passo, quem já deu a continuar. Isso mesmo. E Perseverar, porque é uma área maravilhosa, né? é uma área que dá gosto. E, por favor, entre em contato com a gente, conversa com a gente, fala como é que tá a jornada de vocês, porque a gente gosta de conversar, viu? Dá mais vontade ainda de continuar. Verdade, verdade mesmo. Sim, muito inspirador. Então tá bom, pessoal. Beijo no coração de vocês e até a próxima semana teremos live QC aqui no perfil. 8 horas no horário de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, e 21 horas no horário de Brasília, tá? Então sempre ligue, fica ligado nesse fuso horário, que tá ali, ó, né, uma horinha a menos aqui em Campo Grande. Mas, ó, parabéns, Jennifer, você me ajuda muito. Muito obrigada, Cristina. Obrigada, Eli, e ó, já adotei vocês como meus tutores. E vamos juntos, pessoal. Pode Então mandar tá bom. mensagem. Pode mandar, pode entrar em contato. Até mais. Beijo. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite.